Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos chegando. Opa, Nícia, tudo bem? Seja bem-vinda. Jeff, Elza, Michele, Rita, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Bom demais. Hoje vou estar conversando com o meu amigo... Fala, Henrique, beleza? Hoje vou estar conversando com o meu amigo Felipe Viana sobre Boa Noite da Suíça. Que chique, hein? Quero chocolate daí. Fala, grande Elvis, o herói diferente. Cara do cabelo mais bonito da nutrição do Brasil. Boa noite, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Só esperando o nosso amigo Felipe Viana entrar. A gente bater um papo sobre margarina e manteiga. Incrível como a gente ainda precisa, século XXI, a gente precisa ainda dizer para as pessoas o que é melhor, se é margarina ou se é manteiga. Eu acho incrível isso. Vamos lá. Oi, Rita, tudo bem? Cadê você, meu amigo Felipe? Obrigado, Elza. Vamos lá. Agora sim. Solicitação enviada, meu amigo Felipe. Vamos nessa. E aí, Henrique Altran? Beleza? Vulgo Densa Nutrição. Tranquilo? Tranquilo. Boa noite, meu amigo. Beleza? Boa noite. Como é que Tá estão me as coisas ouvindo? por aí? Tô ouvindo bem. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Tô Você viu quem tá tô na enrolado live aí, aqui com o nosso fone. amigo, o herói diferente? É Elvis, nosso Elvis? príncipe do Egito. É, nosso príncipe do Egito. Ele tá aí, é? Tá aí, tá aí. Rapaz, esse Elvis. Esse Elvis. Quer entrar, Elvis, ao vivo aqui com a gente, para bater um papo sobre Bota ela aí. Se quiser, manda a solicitação aí. Ele tem Bota uma aí. intimidade muito grande com você, né? Densinha. Ele gosta. Ele É. gosta, ele gosta. Não é? Rapaz, outra polêmica que já devia ter acabado, né, Altran? Cara, Afe Maria. eu acho impressionante como as pessoas elas ficam reciclando polêmica, né, cara? Uhum. Mas sabe o que é, bicho? É porque assim, eu acho que as pessoas elas estão nessa política de que foi? Olha aí. Diabo é isso, Deixa eu Elvis. ver. É o estacionamento. Eu tô. Boa noite aí, beleza? Olha aí, Boa rapaz. noite. Fazendo Eu sua tô treinando. fisioterapia diária. Tô fazendo a minha fisioterapia, pô. Não, E não aí, vai dar Elvis? pra falar com vocês, não. Eu coloquei só pra escutar vocês falando mesmo. Show de Só pra bola. aprender um pouquinho mais enquanto eu treino O aqui. nutricionista Enquanto eu faço minha. É o nutricionista do cabelo mais bonito do Brasil, viu, Altran? Sem dúvida, sem Elvis. dúvida. Elvis. Tá escuro aqui. Beleza? Depois a gente marca aí pra se falar numa live. Eu tô treinando, ó. Tá certo. Bom Ixi, treino, Maria. cara. Valeu, Elvis. Valeu, até mais. Tchau. Felipe, sabe o que é que eu acho, cara? Eu acho que a galera, Elvis, tu vai sair da live, né? Tu não vai ficar aí pra eu olhar pra essa lâmpada, não, né? Sabe o que é que eu acho, cara? Eu acho que a galera fica querendo lacrar, entendeu? Só pode, bicho. Fica querendo fazer essa política de lacração pra ficar aparecendo esse tipo de coisa. A única coisa que me vem à cabeça, né? Verdade, Engraçado verdade. é que a figura que começa o vídeo, ela já começa assim, polêmica, né? Quer dizer, ela sabe que vai lacrar, entendeu? O objetivo é esse. Né? Eu me surpreende, em pleno século XXI, ano 2022, a gente ainda está tendo que conversar sobre o que é melhor, se é manteiga ou margarina. Tá entendendo? Coisa que há, sei lá, 20 anos atrás, quando eu era... 20 não. Acho que 25 anos atrás, quando eu era criança, eu lembro que eu via na casa da minha avó aqueles potes daquelas margarinas. Eu não sei nem se tem até hoje em dia aquelas Becel, a marca. Sem sal. Sem sal. Existe? Existe. Afe Maria que só entrava aquilo. Aquele sebo sem gosto de nada. Porque comer manteiga fazia mal, né? Gordura fazia mal.
para a gente poder entender essa história da manteiga e da margarina, eu acho que vale a pena a gente dar uma voltada no tempo, né? Para a gente poder entender todo o contexto e o que é que levou as pessoas a temerem, a terem tanto medo da manteiga e por que a margarina foi criada a partir daí, né? Então, a gente vai voltar para o começo do século passado. O ano, precisamente, é 1911. Tá? Foi o lançamento da primeira experiência com óleos vegetais transformados em gordura para uso culinário. Né? Para o pessoal que não sabe, quando a gente fala óleos vegetais ou óleos de semente, nós estamos falando dos óleos que são soja, canola, milho, girassol e algodão. Tá? Lá nos Estados Unidos também é muito comum o safflower, né? Que é o óleo de linhaça. Certo? Mas aqui no Brasil a gente tem muito pouco dele. Bom, o que acontece é que nessa época eles estavam começando a ter um excedente de sementes de algodão. Porque se aproveita o tecido, né? a estrutura de fibra para fazer o tecido e estava sobrando semente. Eles não sabiam o que fazer com o excesso de semente que estava sobrando. Maravilha, vamos transformar em óleo. Esse óleo já era utilizado para indústria, para lubrificação de máquinas. Para máquina. Né? Só que era uma coisa gosmenta, uma coisa escura, que não tinha um apelo para ser utilizado na culinária. Então, o que os caras fizeram? Os caras resolveram fazer um processo de limpeza. Então, eles desenvolveram solventes orgânicos especiais para limpar o óleo de algodão. E em 1911, a Procter & Gamble lançou o Crisco, que é vendido até hoje nos Estados Unidos. Crisco é um acrônimo para óleo de algodão cristalizado, Crystallized Cottonseed Oil, né? Então, óleo de semente de algodão cristalizado. Então, o Crisco, ele foi a primeira iniciativa nesse sentido, 1911, certo? Então, já tem bastante tempo isso aí. E a ideia era o quê? A ideia era vender um excedente de algo que tanto fazia, porque a semente era jogada no lixo, então agora sobrando. Aproveitar essa semente para ganhar dinheiro, né? Estou perdendo dinheiro jogando semente fora. Vamos botar essa semente para produzir óleo, para poder esses abestados que usam óleo na cozinha começar a utilizar. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a tentar substituir as principais gorduras que eram usadas, que era a banha de porco, né? E o sebo bovino. No McDonald's, por exemplo, era utilizado o sebo bovino. Né? E as donas de casa utilizavam muito a própria banha de porco. Certo? Então, era o veículo que era utilizado para fazer... Era muito mais comum do que hoje em dia, não era outra, a banha de porco. Né? A banha de porco era muito mais utilizada e muito mais pura do que o que a gente observa hoje, né? Bom, aí o que acontece? Para poder surtir efeito de marketing, a Procter & Gamble começou a fazer propaganda feroz em cima do Crisco. Então eles faziam propagandas do tipo, mostravam os porcos todos sujos lá na lama e tal, e dizia, você não vai cozinhar com uma gordura que vem desses animais sujos, né? Desses animais nojentos, essa coisa toda. Muito mais interessante você usar a gordura que vem desses laboratórios mais limpos, desses laboratórios mais rígidos, né? Que esses cientistas de jaleco branco pesquisaram. Então mostrava uma coisa assim futurista, mostrava uma coisa assim bem diferente, que fazia com que as pessoas naquela época, muitas donas de casa, né, mudavam para utilizar o Crisco. E não só isso, Felipe. Ainda tinha uma campanha de divulgação de receitas. Então as donas de casa recebiam gratuitamente nas suas casas, por mala direta, livros de receita. Olha só. Entendeu? O golpe é armado completamente. O golpe é armado com muita maestria, né? Os médicos recebiam livros encadernados de capa dura com as folhas, né? O dorso das folhas douradas, né? Então, era uma coisa assim, bem surreal, entendeu? Uma coisa bem explícita e bem fazendo com que a pessoa mudasse de ideia mesmo, né? E aí, o que acontece? Quando chegou na década de 50, né? Finalzinho da década de 40 e na década de 50,
começou a se ter um aumento da questão das doenças cardiovasculares, certo? E esse aumento das doenças cardiovasculares começou O aumento de morte, né, Altran? né? O aumento de morte, inclusive, né, por doenças. Exato, começou a chamar muita atenção. E isso culminou com a história a história do Eisenhower, né, do presidente norte-americano Eisenhower, que era um presidente que sofreu um infarto, né? E aí o que é que começou a ter? Bom, a lógica científica formulou uma hipótese. Qual era a hipótese? Gordura saturada causa doenças cardiovasculares. Por que essa hipótese foi formulada? Né? Porque na hora que eu pego uma pessoa que sofreu um ataque cardíaco por entupimento das coronárias, né? O que é que eu faço? Essa pessoa que sofreu um ataque cardíaco, ela tem lá as coronárias entupidas, e o que é que eu tenho nas coronárias entupidas? Gordura saturada. Né? Então, se eu tenho gordura saturada nas coronárias entupidas, é muito óbvio. Qual é a lógica? Foi a gordura da minha alimentação que gerou essa gordura dentro das minhas artérias. Como se fosse uma espécie do encanamento que está entupindo. Inclusive, várias propagandas foram feitas, propagandas para as pessoas diminuírem o uso de gordura saturada na alimentação, mostrando o cano de cozinha entupido de gordura, e se isso acontece no cano de cozinha, acontece no corpo da gente também. Pronto, Até tá porque feito. a gente é igual. A gente é feito a gente é a mesma coisa, né? Não tem quase diferença. a mesma coisa. Nós somos feitos de plástico, né? E é tudo a mesma coisa. Aí o que é que Tudo a acontece? manco. Começou-se a ter aquela história, Felipe, de tentar provar que essa hipótese estava correta. Né? E aí é onde surge a figura do Ancel Keys, que é o pai dessa hipótese dieta-coração. Né? É o culpado. Ele é o culpado. É o grande culpado. Na realidade, cara, eu não gosto de dizer que é o grande culpado, que ele é o culpado, porque os outros cientistas da época, mesmo aqueles que desacreditavam nessa hipótese, foram coniventes. Não tiveram peito, não foram machos o suficiente para combater esse doido que estava gerando esse escarcéu todo. Porque o Ancel Keys, ele era muito poderoso do ponto de vista de argumento, ele era muito poderoso do ponto de vista de ser um cara que destruía muito inteligente, ele destruía as pessoas com a argumentação dele, tá entendendo? Ele tinha muitas conexões, ele foi o cara que elaborou a ração K para a Segunda Guerra Mundial, então ele tinha muito contato. É influente. Ele é influente. O fato de ser influente gerou exatamente essa espécie de medo entre as pessoas que não queriam combatê-lo, né? Não queriam ir de encontro a ele. Né? E aí é onde ele apresentou o estudo. Inicialmente ele apresentou um estudo que tinha 6 países, depois ele ampliou esse estudo e fez uma pesquisa em 22 países, aonde ele era um estudo epidemiológico, cheio, lotado de falha, mas a ideia desse estudo era mostrar que quanto maior a ingestão de gordura saturada, maior a incidência de doenças cardiovasculares. Ele pegou esses 22 países e selecionou os países que mais se encaixavam na hipótese que ele queria. Que mostrava que quando tinha um aumento da ingestão de gordura saturada, aumentava o risco de doença cardiovascular, aumentava a morte por doença cardiovascular. Aí, no final das contas, se você pegasse os 22 estudos, os 22 países, na realidade, o que é que acontecia? Não tinha diferença nenhuma. Né? Quem comia mais gordura saturada morria tanto quanto quem comia menos. Mas quando você pegava esse estudo e trabalhava só esses 7 países, mostrava o que ele queria. E aí foi o começo da história da gordura saturada. O problema é que esse estudo, número 1, era um estudo epidemiológico. Tá? Para o pessoal que está assistindo a gente, que já deve estar familiarizado com isso, o estudo epidemiológico é um estudo feito através de questionários, através de investigação epidemiológica. Portanto, é um estudo que não pode estabelecer causa e efeito. Mas ele foi encarado como estudo causa e efeito e foi levado em consideração dentro dessa perspectiva. Dessa forma, a gordura saturada começou a ser vilanizada. O Ancel Keys foi capa da revista Time. A gordura saturada apareceu
lá a revista Time com os ovos e o bacon com o formato de sorriso invertido, né? Então, tudo isso levou as pessoas, levou a uma cultura de acusar a gordura saturada como sendo a principal fonte de doenças cardiovasculares. No entanto, isso nunca foi provado. Nunca houve nenhum ensaio clínico randomizado mostrando que a gordura saturada causa mais mortalidade por doenças cardiovasculares do que a gordura poliinsaturada dos óleos vegetais. Inclusive, houve estudos que mostraram o contrário, como é o caso do estudo o Sydney Heart Study, né, o estudo do coração em Sydney, que mostrou o contrário. E lá em Minnesota, no próprio Estados Unidos, foi feito um estudo com quase 10 mil pessoas. Foi um dos maiores estudos já feitos dentro dessa natureza. O estudo durou 5 anos. Foram quase 10 mil pessoas em instituições mentais, né? Instituições como é que chama? Pessoas, pacientes psiquiátricos, né? E esse estudo foi extremamente bem controlado. Foram randomizados quase 10 mil pessoas. Metade estava usando óleo vegetal, se eu não me engano, óleo de milho. A outra metade estava usando manteiga. E quando se chegou ao final do estudo, se observou que a mortalidade por doenças cardiovasculares era a mesma. E o estudo não foi publicado, meu amigo Felipe. Por que não foi publicado? Porque os autores do estudo acharam que não deveriam publicar porque o estudo não correspondia à hipótese que eles defendiam. Esse estudo só veio a público no começo dos anos 90, né? No começo dos anos 2000, por um cara chamado Christopher Hamsden, que resolveu publicar, que achou os dados do estudo no porão da casa do pesquisador mais importante do estudo. E ele fez uma nova publicação, analisando mais dados desse estudo. Ele fez uma nova publicação, mais ou menos uns 6 anos atrás, onde ele mostrou que os dados evidenciam, na realidade, em alguns casos, uma mortalidade maior para aquelas pessoas que usam óleos vegetais. Ou seja, traduzindo e resumindo aqui para o pessoal que está escutando a gente, não existe nenhuma evidência de que gordura saturada seja um problema para doenças cardiovasculares. Simplesmente não existe. Muitas vezes acontece se usa desfecho secundário para dizer que gordura saturada causa doenças cardiovasculares. Esse desfecho secundário é o aumento do LDL colesterol. Mas, mais uma vez, é um desfecho secundário, não é um desfecho principal. Em outras palavras, eu não quero saber se o meu LDL aumenta ou diminui. Eu quero saber se eu morro ou não de doença cardiovascular. O que interessa são os desfechos concretos, são os desfechos primários. Desfechos secundários, eles podem servir para um bocado de coisa, menos para estabelecer uma relação de causa e efeito. Se o LDL aumenta quando você come gordura saturada, e não aumenta em todas as pessoas, mas se ele aumenta, isso significa maior doença cardiovascular? Não, nunca foi provado, mesmo com ensaios clínicos extremamente controlados. As últimas revisões e meta-análises mostram que a gente não pode acusar a gordura saturada como problema para o coração. Saiu uma revisão estado da arte em 2020, antes da liberação das diretrizes norte-americanas, aonde os maiores especialistas em gordura do mundo participaram dessa meta-análise e chegou-se à conclusão de que a gordura saturada não é um vilão e não precisa a gente tirar a gordura saturada da alimentação. No entanto, a coisa é tão enraizada e tem tantos interesses econômicos por trás, porque esse é o ponto. A partir do momento, Felipe, que eu tiro a gordura saturada do alimento, eu tenho que substituir com alguma coisa. Na hora que eu tiro a gordura saturada, eu tenho que botar ou açúcar, ou eu boto os óleos vegetais. E tanto o açúcar quanto os óleos vegetais são duas indústrias muito poderosas, aonde eu tenho uma quantidade de recursos muito grande. E esses recursos são apoiados pelo Departamento de Agricultura. Por exemplo, as primeiras diretrizes nutricionais, que foram elaboradas por um comitê em 1977,
Elas foram elaboradas por um comitê do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura serve a quem? Serve aos produtores de planta. Ou seja, soja, milho, Trigo. algodão. Em outras palavras, eu vou servir aumentando o consumo de carboidrato, aumentando o consumo de açúcar. Né? Foi exatamente o comentário de uma pessoa aí, lá pra cima. Ela falou, então quer dizer que foi criado o medo de gordura, dizem que carne é inflamatória, aí tanto é que ela comentou que tem endometriose e o nutricionista dela mandou retirar a carne vermelha. Então, se você tem basicamente 3 coisas aí, 3 macronutrientes que a gente consome, aí você cria um medo de gordura, cria um pavor de carne, de proteína, sobra o quê? Ração. Ração. Sobra ração. Sobra Então, carboidrato refinado. A gente tem que entender todo esse contexto para entender, porque até hoje, em pleno século XXI, a gente ainda tem pessoas dizendo que margarina é melhor do que manteiga. É mais saudável do que manteiga. Mas vamos lá. A gente ainda precisa entender uma coisa importante relacionada com margarina. Antes de falar especificamente sobre a questão da margarina, Felipe, eu acho que vale a pena o pessoal entender que não existe alimento com uma fonte única de gordura. Isso. Certo? É importante entender isso. Tá? Eu não tenho um alimento, preste atenção, não estou falando aqui de processados, de ultraprocessados. Eu não tenho um alimento de origem natural que tem apenas um tipo de gordura. Então, essa história de dizer que carne vermelha é gordura saturada, está errado. Porque não é gordura saturada. Ela contém uma parcela dos seus ácidos graxos saturados. Mas ela também tem gordura monoinsaturada, que nem o azeite de oliva. Ela também tem gordura poliinsaturada, que nem o óleo de soja. Só que a proporção é diferente. Na carne, eu tenho 50%, 49%, 50% de ácidos graxos saturados, 49%, 50%, a proporção é muito próxima, de ácidos graxos monoinsaturados, e um tiquinho, 0,5%, 1%, 2%, dependendo do corte, de ácidos graxos poliinsaturados. Agora, quando eu vou para o azeite de oliva, por exemplo, eu tenho 70% de ácidos graxos monoinsaturados e 13%, 14% de ácido graxo saturado. Quando eu vou para o óleo de coco, soja, eu tenho 70% de ácido graxo poliinsaturado. Qual é que é o grande problema? O grande problema é que as pessoas elas não entendem, Felipe, da questão da adequação biológica. As pessoas não entendem que nós somos hoje produto da evolução. Portanto, por sermos, se nós somos produtos da evolução, significa o quê? Significa que, ao evoluirmos, hoje, os processos metabólicos que nós temos hoje foram processos metabólicos que deram resultado, foram sucesso no passado. E no passado, nós não tínhamos óleo de soja. Aí a pessoa vai dizer assim, Henrique, mas nós também não tínhamos manteiga. Fato, mas nós tínhamos leite. Certo? O uso de leite na nossa evolução, ele data mais de 50 mil anos. Tá? Então, a gente tem uma fonte de gordura muito mais próxima da nossa evolução, muito mais próxima do nosso perfil de gordura do que óleo vegetal. Óleo vegetal é uma criação moderna, de 100, 150 anos para cá. Ok? Então, dito isso, vamos entender uma outra coisa também importante. Durante esse processo todo, houve a descoberta e a criação das gorduras trans. O que é a gordura trans? A gordura trans, quando você observa a conformação dos graxos, tá? Na hora que você coloca uma ligação dupla, esse ácido graxo, ele perde mobilidade, ele não consegue girar. Quando você tem uma ligação simples assim, ó, essa molécula ela consegue girar. Quando você bota a ligação dupla, é como se você criasse uma curva na molécula e você não tem mobilidade. As gorduras trans, elas eram gorduras saturadas, eram gorduras insaturadas, poliinsaturadas, que foram hidrogenadas à força. Então, elas tinham uma conformação de saturação, mas uma conformação diferente da conformação que a gente tem na gordura saturada original. Então, o que é que acontecia?
a gente tem ligações duplas que eram rompidas e eram transformadas em ligações simples, mas essa gordura ela não era uma gordura saturada, era uma gordura transsaturada. Então, lá no passado, essa gordura transsaturada era utilizada para fazer margarina. Década de 50, década de 60, década de 70, década de 80, até a década de 90 e começo dos anos 2000, quando a gordura trans foi banida, porque se verificou que essa gordura, que todo mundo falava que era boa para o coração, na realidade, ela diminuía o LDL colesterol, mas ela causava mais infarto. Por quê? Porque ela tornava esse LDL mais oxidável, ela tornava toda a nossa estrutura de ácidos graxos do nosso corpo mais oxidável e mais sensível aos problemas. Então é importante entender que essas gorduras trans foram abolidas do mercado. Elas foram banidas do mercado. 2 pontos importantes. Ponto número 1. A legislação ainda permite que exista menos de meio grama de gordura trans e você pode escrever na embalagem livre de gordura trans. Ok? Mas você também tem que entender que até mesmo a carne que a gente come possui gordura trans lá, apesar de ser uma gordura diferente da gordura trans que era feita na indústria. Aí você pode dizer assim para mim, tá certo, Henrique, tudo bem, não tem mais gordura trans na margarina. A figura que gravou o vídeo, ela tá certo, realmente não tem mais gordura trans na margarina. Então, margarina é o quê? É um outro tipo de gordura que foi criado, mais um tipo de gordura Frankenstein, chamado gordura interesterificada, que é um outro processo de fabricação de gordura que foi criado para que a gente continuasse utilizando óleo vegetal numa forma um pouco mais sólida, um pouco pastosa, mais substituindo a manteiga. E não existem estudos mostrando que a gordura interesterificada é uma gordura ruim. Mas lembrem-se da questão da adequação biológica. É uma gordura com a qual nós não evoluímos. Portanto, muito provavelmente, nós não sabemos o que fazer com ela. Nós não temos estudos ainda mostrando que ela era ruim. Talvez não deu tempo. Não deu tempo. E demore, talvez, né? A gordura trans, ela foi usada na década de 50, década de 60, década de 70, década de 80, década de 90. E só no começo dos anos 2000 foi que ela foi banida. Por quê? Porque as pessoas estavam fazendo os estudos e viram que não era legal. Mais uma vez, nós caímos nas armadilhas da indústria alimentícia. A indústria alimentícia que modifica o alimento, modifica e faz com que esse alimento se torne mais palatável, se torne mais fácil de vender, tenha uma vida de prateleira maior e fica dizendo que é saudável para a gente. É o caso da margarina. A margarina é feita com óleos vegetais. Fato, é feito com óleos vegetais. A margarina baixa o LDL. Fato, ela baixa o LDL. Mas desde quando o LDL baixo é algo que eu quero? Esse é o ponto aí. Qual é o custo que eu vou ter para o LDL estar baixo? Tá entendendo? Então não é só, Felipe, eu dizer que o LDL baixa ou que a gordura saturada aumenta o LDL, aumenta o colesterol. Não é, essa não é a questão. Tem que analisar o conjunto por completo. E mais uma vez a gente pega uma análise míope. Mais uma vez a gente pega as pessoas analisando com aqueles antólios. Sabe que você coloca na frente do burro para ele olhar só para frente? Mais uma vez a gente pega as pessoas fazendo isso. Eu analiso só uma linha de raciocínio. Qual é a linha de raciocínio? Gordura saturada pode aumentar o meu LDL colesterol e pronto. Então, se gordura saturada aumenta o LDL colesterol e estão dizendo que LDL causa problema no coração, eu não posso comer gordura saturada, porque senão vou aumentar o LDL, senão vou morrer do coração. Então eu sigo essa única linha de raciocínio. Eu não quero saber de adequação biológica, eu não quero saber se óleo vegetal é um alimento recente, se não é, eu não quero saber de oxidação, eu não quero saber de nada. Por quê? Porque o meu cérebro não está vendo essas informações, porque eu tenho aqui os antóliozinhos que só olham para uma coisa. Entendeu? Aqui a gente chama de tapa-burro. Antólios. Assim, eu acho que o que você falou aí em relação à adequação biológica é o princípio que todo... Porque assim, ó, tudo que você falou aí, eu entendo, uma parte do pessoal que está na live entende,
mas a maior parte não sabe, né? E não é obrigado a saber de química, de molécula, Claro. né? O princípio é o básico. Rapaz, como é que foi feito isso aqui? Tente pensar nisso. Veja a lista de ingredientes que tem na manteiga e veja a lista de ingredientes que tem numa margarina dessa. Por aí Pronto. você vai ver que você não sabe o que é 90% do que tem naqueles ingredientes ali. Então você tem que desconfiar, entendeu? Você Exatamente. tem que ser mais crítico. Sinceramente, eu acho que nossos avós aí sabem de nutrição mais do que muita gente que está hoje em dia aí falando besteira na internet. Se a gente pegar, Felipe, não precisa ser muito inteligente, não. Vamos só pegar o seguinte, como é que faz manteiga? Leite, bate, 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 bate. Leite, você bate, separa a gordura do resto. Continua batendo a gordura, você transforma o creme de leite em manteiga. Pronto, é só isso que tem que fazer. Algumas manteigas colocam um pouquinho de colorante de urucum, Cúrcuma, amarelinha, urucum, né? tal. Pronto, mas é só isso. Aí, no final das contas, bota sal, tá resolvido o problema. Agora, como é que faz a margarina? Eu tô com a lista de ingredientes aqui de uma margarina. Leia, por favor, a lista de ingredientes. Óleos vegetais líquidos interestérificados, você falou, água, sal, leite desnatado reconstituído, vitamina A, beta-caroteno, cozinha, estabilizante lectina de soja, diglicerídeos de ácidos graxos, aroma idêntico ao natural de manteiga, conservantes de sódio, sorbato de potássio e acidulante. Ou seja, é muita coisa, meu amigo, num potinho desse tamanho para você dizer que presta. Entendeu? E pensa o seguinte, eu não estou descrevendo aí, Felipe, eu não estou descrevendo aí como esses ingredientes chegaram até esse formato. Não, exato. Se você parar para destrinchar óleos vegetais líquidos e interestérificados, uma coisa. Mas se você parar para pensar o que diabo é isso, que foi o que você falou, o problema é muito maior do que... Não precisa ir muito longe, nem precisa confiar na gente, não. Vai lá no YouTube, bota lá como se faz óleo de soja, como faz óleo de canola, como faz óleo vegetal. Coloca isso lá e vê o processo, certo? Depois que você pegar esse processo todinho, o que é que acontece? Eu vou pegar esse óleo e vou transformar na margarina. Tem mais processo químico, porque essa transformação, pessoal, ela não é feita simplesmente batendo como a gente faz na manteiga, não. Essa transformação é uma transformação química. Eu preciso interesterificar, é um processo químico. Certo? É um processo solvente químico. entra, né, Otranto? Certo? Então entra na fabricação do óleo, entra solvente, entra processos químicos para ele ficar limpinho. Depois eu tenho que fazer a interesterificação. Entendeu? Então eu uso diversos aditivos químicos, aí você vai dizer assim, o fabricante da margarina vai dizer, ah, mas esses aditivos químicos, eu tiro esses aditivos depois que eu faço o processo. Tá entendendo? Ele vai argumentar isso, ele vai argumentar que não tem. Né? Então, o que é que significa isso? Ele vai argumentar que não tem, que não fica resquício de solvente. Você acha realmente que não fica resquício de solvente? Você acha que consegue separar completamente, tirar tudo que foi adicionado aí? A pessoa que acredita nisso é aquela que espera um coelho vir entregar um chocolate na Páscoa. Espera o coelhinho colocar um ovo, né? Que é uma coisa biológica impossível, que é outra coisa interessante. Por que o coelhinho da Páscoa não é uma galinha da Páscoa? Porque os únicos mamíferos que colocam ovos são os mamíferos da classe da subclasse monotremata, que é ornitorrinco, equidna, que são os mamíferos mais primitivos, que têm um parentesco bem próximo lá dos répteis, né? Então, dizer que coelho coloca o ovo da Páscoa já é uma impossibilidade biológica, né? E o cara ainda acredita nisso, achando que a gente está que margarina é mais interessante do que manteiga. Manteiga. Altran, você lembra daquela experiência que o Dr. João Vitor fez? Ele deixou um potinho de margarina na janela dele, sei lá. Ficou filmando uns 2, 3 meses. Não encosta um bicho naquilo. Não encosta nem bicho, nem fungo. Isso. Tá entendendo? Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existem organismos que são
a, os produtores, que são os vegetais e as algas azuis. Existem os organismos que são os consumidores, que são, primeiro nível trófico são os herbívoros, depois tem os carnívoros de primeiro nível, de segundo nível e por aí vai. E existem os decompositores, que são as bactérias, os fungos. A gente só está aqui hoje porque existem os decompositores. Porque se não existisse, o mundo todo era uma pilha dos primeiros organismos vivos que tinham morrido e não tinham se decomposto. Porque para haver a reciclagem da matéria orgânica, eu preciso que eu, quando morra, eu volte a ser carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, que pode ser incorporado de novo em outro ser vivo. Então, no final das contas, eu e o Felipe, nós temos na gente átomos de dinossauro, nós temos na gente átomos de organismos que viveram há milhares de anos atrás. E isso foi reciclado pelos decompositores. Então, tudo na Terra é decomposto. Certo? Tudo que é natural é decomposto, com exceção, lógico, por exemplo, plástico. Demora não sei quantos mil anos para decompor. Por que demora? Porque não tem nenhum micro-organismo que consuma plástico, a não ser os que estão criando em laboratório para ver se diminui um pouquinho essa burrada que a gente fez. Mas se a margarina é algo feito de coisas orgânicas e tão saudável assim pra gente, por que nenhum agente decompositor chega nem perto? Não faz sentido. Não faz sentido. A pessoa que fala que margarina é melhor, mais saudável do que manteiga, ela simplesmente não está, ela está ignorando todos os outros aspectos que devem ser levados em consideração. Ah, Henrique, mas você está falando aí, cadê o estudo que comprova que ela é ruim ou que ela é boa? Gente, eu não preciso de estudo para ser inteligente, para perceber as coisas, não. Se eu precisasse de estudo para fazer tudo que eu faço, eu ia precisar de um ensaio clínico, eu preciso de um ensaio clínico randomizado para saber que eu não devo pular do prédio onde eu estou de 22 andares. Eu preciso de 22, de 100 pessoas pulando aqui para saber se morre ou não morre. Isso é óbvio. A ciência não se faz só com ensaio clínico randomizado, não. Se faz com métodos dedutivos e indutivos. Eu preciso botar minha cabeça para funcionar. Eu tenho que levar, em consideração a adequação biológica, eu tenho que levar em consideração evolução. Todas essas coisas não estão sendo levadas em consideração pela pessoa que diz que margarina é superior. Ela está simplesmente pensando em LDL, está simplesmente pensando em doenças cardiovasculares, que é uma coisa que nunca foi mostrada, que nunca foi provada. Se eu quero um ensaio clínico, se a pessoa chega para mim e diz assim, mas me mostra um ensaio clínico randomizado dizendo que manteiga é melhor do que óleo vegetal. Aí eu vou responder, me mostra um ensaio clínico randomizado dizendo que não é. Tá entendendo? Então, vamos usar a cabeça. Se eu não tenho ensaio clínico que mostra vantagem de um ou de outro, eu tenho que usar o quê? Adequação biológica. E a adequação biológica é o que é melhor para mim. E ponto final. Tá resolvido o problema. Tá entendendo? Então, assim, me entristece ver, sabe, Felipe? É que ainda hoje, 2022, a gente tem que fazer um live para dizer para as pessoas comerem um alimento de origem natural e não ficar se intoxicando com um alimento totalmente artificial. Um cara perguntou isso hoje. Vai precisar fazer uma live para isso? Eu disse, rapaz, vamos fazer, né? E o jeito? É o jeito. É impressionante. É impressionante. Agora, mais uma vez, só porque a gente está dizendo que manteiga é melhor do que margarina, isso não significa que você vai pegar uma barra daquela de manteiga e ficar comendo. É isso. Porque eu descobri, inclusive, que tem uma manteiga da marca Presidente que tem uns cristalzinhos de sais dentro, que, cara, a manteiga é um negócio assim, delicioso. É mesmo? Rapaz. Dá pra comer. Agora, eu vou fazer isso? Não. Por que eu não vou fazer isso? Primeiro porque manteiga é um alimento não processado? Não. É um alimento processado. Ela passou por um processamento para poder virar manteiga. Certo? Alimento não processado é maçã, é carne, é brócolis, é peixe, é frango. Isso é que não passou por processamento. Manteiga é uma fonte exclusiva de gordura. Logo, é algo para complementar, para fazer o alimento, para colocar no ovo, para colocar na carne. Eu faço carne na airfryer. Aí o que é que eu faço? Uma manteiguinha por cima. Manteiguinha por cima para ficar bem gostosa. Top. Entendeu? Não vou pegar manteiga e ficar comendo manteiga. Tá entendendo? É gostoso? É gostoso. Mas gostoso também é leite condensado. Leite condensado não vale. Tudo demais é demais, né, Outra?
Tudo demais. Bom e velho ditado. Agora, abrir a boca para dizer que equilíbrio significa você usar margarina, tá errado. Equilíbrio para margarina é 0 margarina. Certo? Então vamos lá, vamos recapitular. Número 1, não existe evidência científica de que gordura saturada seja um problema para o coração. Isso já está mais do que claro. Tá? Número 2, manteiga é um alimento de origem natural, pouco processado. Margarina é um alimento de origem não natural, extremamente processado. O nosso corpo não sabe o que fazer com essa gordura que é ingerida da margarina. Por quê? Porque não há padrão dessa gordura na natureza. É isso que falta a pessoa entender. Tá entendendo? Essa gordura interesterificada é uma gordura artificial, não foi criada pela natureza, foi criada pelo homem. Se não tem na natureza, o meu corpo não sabe o que fazer com ela. E se meu corpo não sabe o que fazer com ela, adivinha o que é que vai acontecer? Vai se acumular de alguma forma. E vai dar algum tipo de problema. Não tem ensaio clínico mostrando que dá problema? Ainda. Mas eu boto minha mão no fogo de que vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Não sei se a gente vai estar vivo, não, Tran? Se demorar mais aí uns 50, 100 anos. Vai aparecer, vai aparecer. Neutralidade, ela não tem. Certo? Então vamos ficar atento a isso aí. E pelo amor de Deus, não acredita em tudo que vê na internet. Nem no que a gente está falando, inclusive. Nem no que a gente está falando. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo esses livros aqui, tudo atrás de mim? Tem um bocado de livro aqui. Certo? Isso não, é só uma parte dos livros que eu li na minha vida. Vocês acham que tudo que eu leio nos livros eu acredito? Tudo que eu leio no livro, eu já começo a colocar em prática e já sem fazer um senso crítico. É muito importante que a gente tenha esse senso crítico. Refletir sobre isso. Pergunta para as pessoas que você conhece, que têm certa informação. Não aceita essas coisas de goela abaixo de qualquer forma, não. O senso crítico ele é fundamental. O bom senso é fundamental. Então, é isso que a gente precisa fazer. Eu leio um post, a primeira coisa que eu faço é: será que é verdade? Vamos analisar. Tem um mecanismo biológico por trás? Tem. Esse mecanismo faz sentido? Faz. É adequado biologicamente? É. Tem algum estudo comprovando? Tem. Porra, então tem muita probabilidade de ser verdade. Mas pode ser que não seja verdade. Pode ser que não seja verdade. Pode ser que tudo que eu esteja falando aqui, eu e o Felipe, a gente se engane. E lá na frente as pessoas provem que a gente estava enganado também. Tá? Mas nesse atual momento, o que a gente sabe é que manteiga é melhor do que margarina. Agora, pelo amor de Deus, não vai botar a porra da manteiga no pão, né? Você já falou como é que deve ser feito. Ovinho e carne e tchau. Inclusive, eu acho que nem todo mundo usa na carne, mas fica top. Inclusive, eu comprei uma manteiga da terra, o trans, essa semana. Rapaz. Manteiga boa, viu? Quem é daqui do Nordeste sabe o que a gente tá falando. O negócio é bom, viu? Esse Roger Cetogênico, ele deu 2 dicas aqui, Altran. Uma recomendação para começar a estudar, a ler, né? 2 livros. O Mito do Colesterol, o Gordura Sem Medo, né? Gordura Sem Medo é o básico. Assim, Gordura Sem Medo deveria ser livro primeiro semestre. Que é isso, cara? Eu pensei que o livro estava aqui, mas derrumei um negócio cheio de caneta aqui. Tá tudo bem, tá tudo bem. Aquele, ó. Deixa eu pegar aqui. Gordura Sem Medo, ele deveria ser o livro básico de toda a faculdade de nutrição. Deveria mesmo. Deveria ser o livro do primeiro semestre. Tá entendendo? Deveria ser esse aqui, Gordura Sem Medo. Deveria ser livro do primeiro semestre da faculdade. Vixe Maria, se fosse em Altran, ia ser bom demais. Tu é doido, cara. As pessoas iam sair com outro pensamento. Segundo semestre, por que engordamos? Eu botaria 2. Se eu fosse criar um curso... Gary Taubes. Hã? Gary Taubes, por que engordamos? Não. É esse aqui, ó. Então tem que entrar no segundo semestre, então, esse. Manual da Medicina Baseada em Evidência. Legal. Esse livro é punk.
Tá? Por que eu não colocaria o Gary Taubes, Felipe? Porque o Gary Taubes, ele é um livro muito interessante para abrir a cabeça das pessoas para outras possibilidades. Mas o conceito da hipótese insulínica, ele se complementa à hipótese calórica. Eles não são conceitos separados. Tem muita coisa entre eles, entendeu? E eu Então vejo, a gente faria uma feira de ciência, né, Tranquilo? isso, ele joga muito pro lado, ele joga só pro lado da insulina e desconsidera completamente a questão calórica. E eu acho que não é bem assim. Eu acho que a gente tem que usar as duas coisas. Mas esses dois livros, aqui a gente tem. Aqui não tem hipótese, não tem nada disso. Aqui é um relato jornalístico. A Nina Teicholz, ela é uma jornalista. Ela começou a escrever esse livro sobre gordura trans. Sim, eu já falo desse aí também, muito bom. Ela começou a escrever esse livro sobre gordura trans e ela migrou para falar sobre a gordura de uma maneira geral. Gente, esse livro aqui ele é crucial. Eu já li 3 vezes esse livro aqui. É muito bom. Toda vida que eu leio, eu vou captando coisas diferentes. Ela escreve muito bem, parece um romance. Esse daqui, Medicina Baseada em Evidência. Aqui é para você aprender a ler um artigo científico. Cara, esse livro aqui, ele é absolutamente genial. Genial mesmo. E aí, hoje eu descobri que a minha namorada vai fazer uma pós-graduação em psiquiatria. Né? A médica vai fazer a pós-graduação em psiquiatria. E aí ela ganhou de brinde na especialização um curso dele de medicina baseada em evidência. Oh, beleza. E bom aí demais. que a Renata sugeriu, que é o sal, eu não tenho um físico, né? Que é o sal, gordura subsal, né? Que é do Michael Moss. Que é outro livro que deveria... Legal também. Sabe, a gente tem alguns livros que a nutrição deveria utilizar como livro de cabeceira para estimular o pensamento. É isso. O problema é que a nutrição não estimula o pensamento, ela estimula você ser um papagaio. Esse que é o problema, né? Verdade. Que saem da faculdade de nutrição, elas são papagaios que repetem, basicamente elas repetem o que elas escutam lá dentro. E o que a gente escuta lá dentro da faculdade tem muita coisa que já era. Tá entendendo? Então é isso que seria o interessante. É isso. É isso aí. Espero que a gente tenha esclarecido essa questão. Tá? Espero que ninguém vá botar manteiga dentro do pão aí também. Pelo amor de Deus, chega de manteiga no pão. Sim. Tá? Próxima semana estaremos de volta. Segunda, 18 horas. Segunda, 18 horas, com mais um Nutrição em Dose Dupla. E daqui a 2 semanas, eu acho, ou 3, tem a live dos Cavaleiros, né? Isso, a live dos Cavaleiros vai ser que dia 17, eu acho. O pessoal ficar animado aqui já. Dia 17 é a live dos Cavaleiros, tá? E final de semana 14, 15, 16 estarei na capital Potiguar. Muito bem. É isso aí. Então será vamos muito bem-vindo. Finalmente, depois de quase 3 anos, a gente vai se conhecer. Não é, rapaz? É porque a gente mora longe, né? Verdade. Então Beleza. Legal, pois será muito bem-vindo aqui. Vamos marcar uma churrascada boa. Bora finalizar isso aí. Show de bola, meu amigo Felipe. Um forte abraço. Beleza, Altran. Abraço, meu amigo. Até mais, galera. Valeu. Tchau. Tchau.